Olá, muito bom dia. Começamos a edição desta quarta-feira do Boletim Gazeta, quarta-feira chuvosa. Aliás, desde ontem que a chuva vem castigando a capital alagoana e cidades do interior, e a gente já inicia essa edição não apenas agradecendo a sua audiência, mas chamando você a observar o que vem acontecendo na capital desde o início da manhã de hoje. Bom dia, Viderlan. Bom dia, Thaís, e bom dia a todos de casa. Mais uma vez um prazer estar aqui com você no Boletim Gazeta e cumprimentando a todos em uma quarta-feira de muita movimentação aqui na capital alagoana, né? Com muita chuva. E de trânsito caótico, ruas alagadas, vídeos circularam nas redes sociais hoje mostrando, em grupos de WhatsApp também, mostrando os transtornos causados pela chuva desde a noite de ontem. Maceió amanheceu literalmente sob um temporal, em alguns pontos da capital, vários alagamentos, como a gente vê aí esse ponto em Mangabeiras, saindo da Jatiuca ali em Mangabeiras, pontos no Farol, atenção redobrada dos motoristas desde cedo, e ali também locais como Ponta Verde, Farol, Cambona, Tabuleiro do Martins, níveis elevados de água devido à intensidade da chuva. Mais cedo também tivemos ponto de alagamento ali sobre a ponte do Reginaldo, água se acumulou, formou literalmente uma cachoeira pela ponte. Depois, no meio da manhã, agora há pouco, a água já tinha se escorrido, então escoado, então já tinha normalizado o trânsito ali naquela região da ponte do Reginaldo. E a gente vai chamar o Rogério Costa ao vivo, direto das ruas da cidade. Ele me parece que está ao vivo, direto do Mirante do São Gonçalo. Como é que está agora, nesse momento, a cidade? Rogério, bom dia para você. Bom dia, Rogério. Chuviscando nesse ponto. Bom dia para você, Thaís, bom dia, Viderlan, bom dia para todo mundo que acompanha a TV Gazeta News. De fato, nós estamos aqui no Mirante de São Gonçalo, um ponto que recebe um grande número de pessoas diariamente e que hoje, né, em virtude desse tempo nublado, esse movimento deve acontecer ainda. Inclusive está chegando um cruzeiro, um navio de cruzeiro, já está se aproximando aqui do Porto de Maceió, daqui a pouco ele deve ancorar aqui no porto, e as chuvas realmente trouxeram uma série de transtornos para as pessoas da manhã de hoje. Todos que saíram de casa, em algum momento durante a manhã, tiveram dificuldades enfrentadas e creio que vencidas, né, em virtude dessa previsão climática para hoje, em torno de 25 milímetros. Há uma concentração de chuvas que deve seguir até a próxima quinta-feira. Inclusive, nesse momento volta a chover. E lá no horizonte a gente vê do mar para o continente uma quantidade de chuva muito grande. Nuvens fechadas, carregadas, estão se aproximando aqui da capital nesse momento. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas, essas pancadas de chuva, elas podem vir com rajadas de vento. Inclusive na região do litoral, onde nós estamos, zona da mata e parte do agreste, com maior intensidade, na parte norte do estado e na região metropolitana de Maceió. Até o momento não há risco de elevação de rios e lagunas, porém a SEMAR continua alertando para possíveis alagamentos em áreas com deficiência de drenagem urbana. A situação segue monitorada e mais comunicados serão emitidos ao longo do dia, caso haja necessidade, através da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado. Portanto, previsão para hoje 25 milímetros, 89% de chance de chuva ao longo do dia. A chuva não parou ainda, ela continua, mesmo que entre intervalos caindo, e Maceió deve registrar ventos em torno de 6 a 12 km por hora durante o dia de hoje. Portanto, atenção, não há realmente uma situação de iminência grave de qualquer problema, mas é preciso ter cuidado, principalmente em relação ao trânsito e em locais sensíveis aqui da capital. Grotas, região de barreiras, Maceió tem muitos pontos perigosos e que qualquer chuva apenas precipita situações que podem vir a acontecer. A chuva é só um combustível adicional a uma situação que já existe de deficiência em alguns locais e cujo terreno pode realmente, com qualquer chuva, e uma chuva um pouco mais intensa, não precisa ser no período invernoso, pode causar problemas. Então, um estado de uma certa atenção é exigido nesse momento. Para a Central Gazeta de Notícias, está aqui o Eliel mostrando a você, né? Aqui ao fundo, a chegada desse navio de cruzeiro. Pena que hoje não temos o sol. É com vocês aí no estúdio. Para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa. Obrigada, Rogério. Reforço do alerta emitido pela Defesa Civil. Apesar da chuva ter dado essa trégua,
há um alerta aí pelo acumulado de chuva, ter o risco de deslizamento de terra em áreas de risco. Então, todos os moradores que moram de áreas de risco precisam deixar os seus lugares aí de moradia, suas residências para locais seguros. Então, essa é a recomendação da Defesa Civil enquanto estamos sob a iminência de acumulado de chuva. Porque apesar da chuva ter enfraquecido um pouco, ainda está o tempo fechado, ainda podemos ter mais chuvas aí acumuladas durante o dia, Viderlan. Thaís, louvável a atitude da Defesa Civil, as duas, não só a do município como a do Estado, têm realizado um grande papel em orientar a população. Agora, como cidadão macioense, como eleitor macioense, o que me incomoda é que de 4 em 4 anos nós estamos habituados a ouvir propostas, melhorias para a capital, muitas situações em termos de estrutura, melhorias e investimento também em infraestrutura. Mas Maceió, a grande verdade é que não tem uma preparação urbanística adequada para receber um nível de chuva fora do normal. Em poucas horas, as ruas se transformaram em lagoas. Estamos ali vendo pessoas ali em situações totalmente ilhadas, com vários congestionamentos em nossa capital, e cabe sim uma atitude, até no papel representativo dos maceioenses. A prefeitura precisa tomar medidas para acabar de uma vez com isso, até porque estamos falando de um prefeito jovem, como o prefeito JHC, um prefeito que também tem adotado medidas com a modernidade do lado, tecnologia do lado, mas ninguém, gente, consegue resolver esse problema relacionado a Maceió. Não pode chover aqui na capital alagoana. Estamos aqui cercados de uma lagoa e de mar, mas quando chove, fica impraticável. Hoje muita gente chegando atrasada no trabalho, pessoas sendo prejudicadas também com água dentro de casa. Toda vez quando chove em Maceió é isso. Até quando? E já tem pontos, Thaís, aqui já tem pontos tradicionais. Cambona, você chega ali, por exemplo, naquela região do Dique Estrada... Já se sabe, né? Todo mundo sabe. Mercado da produção. E isso cabe à Prefeitura de Maceió. Não cabe a um outro local, a Prefeitura de Maceió. Aí vai dizer, porque a população coloca lixo fora do lugar. Eu sei que o papel do cidadão também não está sendo cumprido. Mas precisa que o poder público venha adotar medidas que possam ser, pelo menos em situações como essa, mais eficientes. Você falou aí de cidade, a cidade não suporta acumulado de chuva. A gente sabe que é um problema estrutural nas capitais brasileiras, nas cidades em todo o país. Mas aqui, uma chuvinha já causa um transtorno absurdo. A gente já vê rios se formando com uma chuvinha de nada. Imagina se chovesse tudo que estava previsto já para o mês de abril em um dia só, como acontece em grandes capitais no país. Então, trocar o veículo... realmente é uma observação que precisa ser feita. Maceió precisa olhar para essa questão das chuvas, porque está chegando o inverno, né? A gente nem chegou, começamos agora o outono, nem iniciou a quadra chuvosa ainda. Tá legal, praça bonita, Maceió está realmente com bons pontos instagramáveis, tudo muito bonito. Agora precisamos também resolver as necessidades da sociedade, porque em épocas como essa, nós precisamos trocar os nossos carros, nossas motos, nossas bicicletas por remo e pé de pato. Ou máscara, por exemplo, com cilindro, porque a água vai dando nos peitos. E se você realmente falar das pessoas que realmente precisam, tem muita gente com água dentro de casa agora. Então, isso é uma situação que deixa qualquer maceiense indignado. Está na hora de que uma medida eficiente venha a ser adotada diante de tantos avanços tecnológicos como nós estamos vendo em várias regiões do país. Mudando de assunto, a avó do menino que morreu incendiado no município de Cajueiro, menino de 3 anos, foi indiciada por abandono de incapaz. Segundo a Polícia Civil, ela estava tomando conta de Crislan Ferreira e de outros netos quando saiu e deixou as crianças sozinhas. A casa onde Crislan e os primos estavam pegou fogo depois que um celular que estava carregando explodiu. O menino foi socorrido ao Hospital Geral do Estado, mas não resistiu. De acordo com as investigações, a mãe de Crislan e a irmã saíram para as festas de carnaval da cidade e deixaram os filhos sob os cuidados da avó. Segundo o delegado Rodrigo Sarmento, a avó tinha a responsabilidade de cuidar das crianças. Ainda de acordo com o delegado, o Ministério Público pode entender que a mãe da criança teve responsabilidade e entrar com uma denúncia para responsabilizá-la pela morte do menino de 3 anos. Uma tragédia, né? Isso marcou realmente durante o carnaval, foi uma das notas tristes que nós colocamos aqui na programação, não só você ao lado do Marcos aqui no Boletim, mas também nos outros programas, e que agora, né, coloca nessas etapas de investigação apontamentos para as pessoas que são as responsáveis por ter realmente um pouco de atenção
a ser dada para essa criança que poderia ter evitado essa tragédia. Tinha a responsabilidade de dar atenção, de não deixar aparelho celular, por exemplo, conectado perto de uma criança. Isso é o que mais se recomenda, Thaís. E não ter um adulto em casa. Não ter um adulto em casa, o que equipamento caracteriza o abandono de ligado. incapaz, né? E não ter um adulto em casa. A gente sabe que existe uma cultura no interior, as pessoas são muito tranquilas. Eu vou ali no mercadinho, vou deixar os meninos rapidinho, volto já. Mas nesse rapidinho acontece uma tragédia. E a gente vai contar agora um caso que aconteceu em Coité do Noia. Esse foi de Cajueiro. Vamos para Coité do Noia agora. A jovem Maria Daniela passou por momentos de terror ao ser vítima de uma agressão brutal. Está aí a foto da Daniela, que passou por um estupro, segundo denúncia do pai dela. Esse crime foi em dezembro de 2024 e desde então ela luta para se recuperar das sequelas que sofreu. Sequelas físicas, sequelas psicológicas. O suspeito negou todas as acusações, mas o Ministério Público de Alagoas quer a prisão, pediu a prisão preventiva dele. E aí Daniela foi estuprada, agredida, asfixiada, passou 5 dias em coma e desde então precisa de ajuda de familiares para fazer atividades básicas, como tomar banho ou levantar um copo de água. De acordo com relatos da família da vítima, a jovem foi levada da casa de uma amiga até uma chácara que fica no sítio Poção, propriedade da família do suspeito. O homem apontado como agressor é filho de um empresário conhecido na região, dono de uma loja de veículos em Arapiraca. Após 19 dias internada, a jovem recebeu alta, mas enfrenta dificuldades na rotina diária. O suspeito, que tem 18 anos, nega que tenha cometido qualquer ato criminoso. Em vídeo, o pai dele, conhecido como Dedé Motos, saiu em defesa do filho. O jovem e a vítima já haviam saído anteriormente. Este seria o segundo encontro, teria sido o segundo encontro entre os dois. E agora esse caso segue sob investigação das autoridades competentes, que buscam esclarecer as circunstâncias da agressão e determinar as responsabilidades, se é realmente responsabilidade do acusado. A família da vítima clama por justiça, enquanto a jovem continua aí tentando se recuperar. Então a menina passou mal, mas o meu filho foi um grande homem. Ele em todo momento deu assistência, ele socorreu, é o que diz a família do acusado. Ele alegou que a relação foi consensual e que durante o ato sexual ela teria passado mal, Daniela teria passado mal. O homem ainda contou que o homem prestou todo o socorro necessário. Que caso emblemático esse. Essa moça ela precisa de proteção, até porque estamos falando de uma denúncia e nesse caso, né, aqui está o laudo do Instituto Médico Legal, né, estamos falando de mais um crime que está sendo pelo menos levado à tona, né, para a sociedade através dos veículos de comunicação, um crime contra a mulher, né? Está aqui, pontos analisados, vestígios de atos libidinosos, vestígios de violência, se a violência resultou em incapacidade da vítima, a vítima é alienada ou débil mental, se houve meio que tenha impedido ou dificultado a vontade da vítima. O que é que ficou comprovado pela perícia? Que houve estupro, que o agressor utilizou a força física para realizar o crime, a vítima teve a capacidade prejudicada depois do estupro, que ela não era alienada ou apresentava atrasos cognitivos, era uma pessoa que tinha ali sua consciência normal e que a vontade dela foi prejudicada. Esse é o laudo do Instituto Médico Legal, que já está comprovando que houve violência. É um documento feito por especialistas que analisaram os fatos baseados na ciência e que são elementos suficientes para que a justiça, claro, né, os advogados munidos dessas provas, possam dar andamento nesse processo. Por isso que só reforça a ideia que essa moça precisa de proteção, porque estamos falando de uma situação recorrente também em casos no interior, em que o empresário, que tem um patamar financeiro muito melhor, geralmente se tira proveito, né, de pessoas que têm uma capacidade menor financeiramente para poder levar uma certa vantagem. Numa situação como essa, está mais do que caracterizado pelo laudo de que a moça sofreu estupro. Isso já é crime. E aí ele precisa, nesse momento, agora, no andamento da justiça, colocar o encaminhamento dessas ações para poder apontar esse homem de 18 anos, não é um jovem, não é um garoto, 18 anos, já responde pelos seus atos e, se for realmente determinado pela justiça, tem que ir para a cadeia. Ir para a cadeia como estuprador. E chegando na cadeia como estuprador, a gente já sabe, o garoto passará a ser a garota dos outros presos lá dentro, porque as leis lá são leis bem diferentes do que aqui de fora.
Vamos seguindo aqui, as trigêmeas Maria Luísa, Maria Júlia e Maria Liz, que nasceram prematuras, com 33 semanas de gestação na maternidade de Santa Mônica, aqui em Maceió, no dia 1º de março, receberam alta hoje. Olha, que coisa linda, né? A Maternidade Escola Santa Mônica fez, no início do mês, logo quando elas nasceram, uma campanha para arrecadação de fraldas, produtos de higiene, roupas, demais itens necessários para as bebês que são de uma família de baixa renda no interior de Alagoas. As bebês são filhas de Carla Maiara da Cruz, de 30 anos, que também é mãe de 2 filhos, um de 5 e um de 10 anos. A mãe é natural de Coruripe, mas está morando com a família na casa da sogra, em Piaçabuçu, no interior, porque está desempregada. O pai da família trabalha em Curitiba, no Paraná. Nossa. Tá, e quem puder ajudar as crianças, procura a Maternidade Santa Mônica, que a campanha ainda está acontecendo. Tudo que chegar vai ser bem-vindo, não tenham dúvidas aí para essa família. Notícia linda essa. E o governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, prorrogou o prazo para atualização cadastral dos gestores culturais municipais. Os gestores agora têm até o dia 4 de abril, Viderlan, para preencher todo o formulário eletrônico disponível por meio do site do governo de Alagoas. Vamos conferir. A atualização desses dados, claro, vai permitir uma melhor comunicação entre o Estado e os municípios e seus departamentos de cultura. Quem vai explicar para a gente de que forma este gestor da cultura do município pode fazer essa atualização é Perolina Lira, que já está aqui comigo. Perolina, muito bem-vinda. É isso mesmo, é uma atualização que visa essa melhor comunicação entre o Estado e os municípios? Exatamente, esse é um dos principais objetivos. A gente tem agora, no ano de 2025, uma renovação dos gestores municipais, os prefeitos e tudo mais, e, consequentemente, alguma renovação de secretários de cultura. Então, o nosso objetivo é ter esse formulário, ter essa base de dados atualizada, como você disse, para que a gente cada vez mais tenha uma estreita comunicação permanente com esses municípios, para que possa ser... Primeiro, eles saibam o que a Secretaria de Estado está fazendo. Alguns dos nossos projetos, muitos, aliás, chegam aos municípios e que a gente possa também, que eles possam requisitar projetos, alguma coisa, e orientação sempre, né, com as leis de incentivo à cultura, leis federais. Então, esse é um instrumento importantíssimo. Vale lembrar que alguns municípios não têm especificamente a Secretaria de Cultura bem determinada assim. Existem alguns departamentos, gerências, e este formulário também se destina a eles? Sim, também. Isso é importante que você colocou, muito importante. A nossa intenção do governo do Estado, do governo federal, é que cada vez mais a gente tenha secretarias exclusivas de cultura. Se não for uma secretaria exclusiva de cultura, mas que possa ser Secretaria de Esporte e Cultura, Turismo e Cultura, entendeu? Mas que possa ter uma Secretaria de Cultura para que essas políticas públicas culturais sejam cada vez mais consolidadas no município. E isso é muito claro e evidente quando os recursos federais que estão chegando, que foi com a Lei Paulo Gustavo, com a Lei da Política Nacional da Aldir Blanc, que se repete esse ano, é importantíssimo que cada vez mais esses municípios tenham departamentos, secretarias estruturados, com conselhos, fundo e plano, que é o sistema municipal de cultura. Muito obrigada, Perolina. Mas, frisando então, mesmo que não haja uma secretaria, quem fizer parte de algum departamento de cultura deve fazer esse cadastro, não é? Sim, vou ser mais específica, como você colocou. Vamos supor que tem uma secretaria de educação no município, mas tem um departamento de cultura. Então, esta secretaria, com o departamento, preenche o formulário para que a gente tenha esses dados e tenha essa estreita comunicação do governo do Estado com os municípios. Muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Lembrando que os gestores de cultura têm até o próximo dia 4 de abril, ou seja, até sexta-feira, para fazer este ajuste no cadastro ou fazer pela primeira vez o cadastro, quem ainda não o fez. E é muito simples, você acessa ao site da Secretaria de Cultura aqui do Estado, que é secult.al.gov.br. Lá os gestores têm acesso a este formulário importante, esse cadastramento, para que essa comunicação seja estreita, que haja também o repasse dos recursos destinados à cultura para todos os municípios aqui do nosso estado. Com essas informações, nós voltamos para a Central Gazeta de Notícias. Tá bom, Priscila, obrigada pelas informações. Vamos seguindo para o nosso giro de capas, são as principais notícias nos
principais jornais em circulação em Alagoas, no Brasil, começando com a Gazeta de Alagoas. Justiça anula ato da Câmara e reconduz Carlos Gonçalves à Prefeitura de Rio Largo. Assunto que a gente vai saber todos os detalhes nos bastidores da política com o Tiago Gomes. Está aqui o apoio declarado do governador Paulo Dantas também ao prefeito Carlos. Vamos subindo aqui para ver os destaques da parte de baixo da capa. Está aqui: Senado aprova a autorização para Lula retaliar Trump. O projeto de lei votado na terça-feira pela Comissão de Assuntos Econômicos deve seguir direto para a Câmara dos Deputados se não tiver nenhum recurso. Isso logo depois, ali foi quase que imediata essa aprovação do Senado para a retaliação do tarifaço, para também taxar produtos americanos. Concordo totalmente com a ideia. O Lula já tinha falado em lei da reciprocidade nessas relações com o presidente dos Estados Unidos e precisamos, claro, marcar posição, né? O Brasil está marcando posição, assim como outros países também já têm demonstrado também esse apoio, já tem se mostrado também disposto a entrar nessa ideia de um conflito econômico, né, com os Estados Unidos, com a taxação imposta pelo Trump, né? O Trump colocando aqui uma taxa alta para alguns países que não são considerados aliados, e o Brasil mostrando também, né, diante dessa aprovação do Senado, essa autorização para que o Brasil possa também mostrar aos Estados Unidos que nós temos também os nossos valores e que eles precisam de nossos produtos, desse comércio. E economicamente vai ser muito importante para o país, acredito, nessa marcação de posição, até porque nós não estamos falando de um Brasil de outros momentos, estamos falando de um Brasil que tem uma liderança, não somente em relação a outros países, mas que tem também um forte poder econômico através da exportação de matéria-prima. O que está ocorrendo realmente é uma reação global, né? E já se esperava esse posicionamento do Senado. Guerra comercial está aí, o Senado dá aval à retaliação, o governo mede reação a Trump, porque também não quer puxar, né, o cabo de guerra, quer realmente manter ali a zona de equilíbrio com o governo americano. Com o apoio da base do agro e da oposição, o projeto passou por 70-0 e permite uma resposta do Brasil ao tarifaço dos Estados Unidos prometido para hoje. E aí? Esse também é destaque do Globo. Vamos lá para o Estadão agora. O estado de São Paulo, aqui com essa foto, né, de destruição em Mianmar, procurando depois do terremoto ainda sobreviventes. Uma mulher foi retirada após 4 dias debaixo dos escombros, num resgate dramático. Ela saiu viva ali após 81 horas do chão tremer. Então, esse resgate dramático está aí estampado nas principais notícias internacionais. Milhares de mortos, tá? Milhares de mortos, infelizmente. Quase 3 mil mortos, né? Mais de 4.500 feridos, 400 desaparecidos, 850 resgatados com vida. Governo e oposição se unem contra tarifaço de Trump, também é destaque da capa do Estadão, Senado aprovando aí essa retaliação. E na Folha de São Paulo, o Brasil chega pessimista ao dia do tarifaço de Trump e teme taxa dupla no aço. Na véspera, o governo e ruralistas aprovam um projeto de reciprocidade. A Folha já ampliou mais o assunto, né? Aqui, Paraguai convoca embaixador do Brasil após casos de espionagem. Essas e outras notícias você confere nos principais jornais em circulação no Brasil. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o movimento Abril Verde, o mês de conscientização contra os acidentes de trabalho. Você acredita que acontece um acidente de trabalho no Brasil a cada 49 segundos? Acredito. A gente fala sobre esse assunto no nosso bloco de entrevista, já já. Fica com a gente. Já estamos de volta, Viderlan, agora para falar sobre a campanha que se destaca nesse mês de abril, que é justamente o movimento Abril Verde de prevenção dos acidentes de trabalho, de conscientização para mais segurança no ambiente laboral. A gente está recebendo aqui no estúdio o doutor Alan Esteves, que é juiz do trabalho, e também o Vicente José, que é presidente do Sindicato dos Técnicos em Segurança do Trabalho. Dá para imaginar essa estatística de um acidente a cada 49 segundos? Um trabalhador sofre um acidente nesse tempo. É um número alarmante, preocupante? Bom dia para vocês, sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Thaís, bom dia, Viderlan. Hoje é uma grande satisfação estar aqui nesse programa de grande audiência, aqui nesta cidade.
E é mais uma campanha, Abril Verde. Começa quando a gente tem a promoção de conscientização dos trabalhadores, empregados, da sociedade em geral, da importância de prevenir a segurança e saúde no trabalho. Como você falou, os números ainda são alarmantes, preocupantes, não vencemos a guerra. É um dia que lembra a referência do dia 28 de abril, que é o Dia Mundial de Prevenção de Saúde e Segurança no Trabalho. É um dia que nós nos conscientizamos e temos várias uniões aqui. O Poder Público, com o Tribunal Regional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, outras instituições públicas e também entidades privadas. Nós nos reunimos e, nesse mês específico, fazemos uma campanha de conscientização, como vocês falaram, e, ao mesmo tempo, nós trabalhamos com várias ações durante esse mês e também todo o ano. Muito importante quando nós estamos vendo o mês de abril, com tanto envolvimento, né, não só de entidades públicas, mas também tendo a participação do Poder Judiciário. E aí eu gostaria, Alain, que se fosse colocada, inclusive, a ideia da programação. O que é que vocês definiram para esse mês? Vicente também, o que é que vocês definiram para poder conscientizar o empregador e os colaboradores sobre suas responsabilidades e diminuir esses números de acidentes no ambiente de trabalho como nós estamos vendo no Brasil? Sim, sim. Quando a gente fala sobre o Abril Verde, na realidade, ele não deveria ser só o mês de abril, e sim de janeiro a janeiro. Os índices de acidentes de trabalho, esses daí que você falou, Thaís, são só os que são computados. E os que não são computados. Os que nem chegam, certo? Né, quantos pais, mães e filhos vêm de casa para o trabalho de moto e sofrem um acidente nesse intervalo e ele é computado como um acidente de trânsito e não como um acidente de trabalho. Então, para você ver que os números eles podem subir muito. Então, essa programação nossa aí, junto com outras instituições, é de extrema necessidade. E tem uma curiosidade, todo mundo se fala em EPI, mas eu sempre falo, o EPI em si, ele não evita o acidente, ele pode minimizar as consequências. O que evita os acidentes são procedimentos que precisam ser seguidos. As normas precisam ser seguidas, então isso sim evita um acidente. E um profissional bem capacitado dentro da sua empresa, ele tem o poder de ver o invisível. Então essa campanha Abril Verde vem para a gente difundir, explicar, explanar todas as situações que estão ocorrendo aqui no nosso estado em si. Então, esse Abril Verde, junto com o TRT, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho e outras instituições, várias empresas juntas para a gente poder tentar diminuir esses índices. Dentro do rol do que é considerado acidente de trabalho, já tem muitas outras, eu não diria doenças, mas que já estão sendo consideradas equiparadas ao trabalho, como, por exemplo, doenças mentais, né, doenças articulares. Isso. E é uma das causas mais preocupantes que nós temos, as questões mentais, as questões emocionais no trabalho. E segundo os dados do Sistema de Informação do Ministério da Saúde, os dados de 2020 a 2024, tivemos em Alagoas mais de 25 mil acidentes notificados. Imagine, como o Vicente falou, os que não são notificados. Tá? Então, são muitas as ações. Primeiro, essa divulgação na mídia, agradecemos muito o espaço. E também, questão do podcast semanal, vamos fazer com temas. As empresas vão fazer corridas, como a SegMed, a empresa Lufer também, o Vicente vai falar, que as ações educativas em várias empresas. E também, no final do mês, na Casa da Indústria, teremos um seminário geral, falando sobre saúde mental, física e também a qualidade de vida, produtividade e qualidade de vida. Como conciliar isso com a saúde do trabalhador. Então, são temas educativos que a gente insiste com a sociedade, que é importante nós diminuirmos esses números de acidentes, tá? E Viderlan, que existem aqui. Que não é possível que a gente continue com esses números altos. E por isso essa união, que faz a força, essa união que nos proporciona trabalhar em conjunto, o público e o privado, para tentar minimizar esses danos à saúde do trabalhador. A abertura dos sindicatos, por exemplo, a abertura junto ao Poder Judiciário, isso também tem sido um processo cada dia que passa maior também. Como é que tem sido as classes que representam, por exemplo, as categorias, os trabalhadores nesse papel para a campanha ganhar corpo e ficar ainda mais forte, não só nesse período de abril, mas também para uma sequência de ano? Então, essas campanhas elas são feitas todos os meses, certo, com as empresas privadas, certo? Dentro dessas empresas,
Lógico, a gente vê a construção civil como um dos maiores empregadores aqui e é mais carente. Certo? Sim. Então, o peso maior nosso hoje em si é na construção civil, para que a gente venha conscientizar tantos os gestores. Eu sempre falo que a segurança do trabalho ele é diferente de você construir uma casa. Quando você vai construir uma casa, você tem que fazer toda a terraplanagem, o alicerce, para depois subir a casa. Já a segurança do trabalho não, tem que ser de cima para baixo. Primeiro nós temos que conscientizar os gestores, o engenheiro, o encarregado, para que a gente possa chegar no propriamente dito que é o colaborador, que é o menos favorecido, que a gente possa diminuir cada vez mais esses acidentes. Você foi bem feliz quando você falou a cada 1 minuto se sofre um acidente de trabalho. Eu vou mais além. A cada 3 horas e meia, se morre um trabalhador no Brasil. Morre! Então isso é admissível, a gente vê isso no Brasil, que a cada 3 horas e meia, ou seja... Essa estatística está principalmente na construção civil? Não, no modo geral, Thaís. De modo geral. No modo geral. E isso está aí, eu não estou falando de boca, está lá no observatório do Ministério Público do Trabalho. Qualquer pessoa que queira acessar, está lá a cada 3 horas e meia. Ou seja, a gente vem para trabalhar de 7, 7 e meia, 8 horas e larga mais ou menos 17 horas. Nesse intervalo que nós estamos laborando aqui, se morre 3, 4 trabalhadores todos os dias. Então, é admissível. A gente está com uma cartela aí atrás que mostra justamente a distribuição geográfica. Podemos aqui só para apresentar essa distribuição geográfica dos acidentes de trabalho. Aqui, em 2000, me ajuda só, Viderlan, mais de 3.400 acidentes de trabalho em Alagoas, tá? No país, quase 613 mil acidentes de trabalho foram registrados em 2000, no mesmo ano, né? A série histórica dos acidentes de trabalho, mais de 3.400, barrando, né, esse número, chegando ao ápice ali nesse ano de 2022, 612 mil acidentes de trabalho no país. Isso, os números são preocupantes, por isso a nossa intenção de chamar a sociedade para essa reflexão sobre esse mês, a importância de prevenir, porque a maioria dos acidentes e doenças ocupacionais são preveníveis. Claro. E se são preveníveis, por que a gente não consegue fazer isso? Então é um trabalho educativo, é um trabalho também com apelo emocional, porque o maior bem que nós temos, Thaís e Vanderlan, é a saúde. É um dos bens fundamentais. Então, é um princípio fundamental a gente proteger a nossa saúde. A saúde física e mental no trabalho também é muito importante, porque tem muitos casos de depressão, muitos casos de assédio moral, sexual, que a gente também converge para essa educação. Olha, gente, vamos trabalhar um ambiente sadio para que todos trabalhem como se fossem pertencentes à família do trabalho, a família aqui que vocês estão aqui, a família do trabalho, se sinta bem, com saúde, trabalhando com alegria. Até porque nós passamos mais tempo, às vezes, no trabalho do que com a nossa família. Exatamente. Tem outras informações aqui, ó, série histórica de acidentes de trabalho com morte, 15 acidentes com mortes foram registrados em 2022 aqui em Alagoas. Mais de 2.500 trabalhadores morreram no mesmo ano em todo o país. Esses números ainda são subnotificados. Né, e aí a estimativa de subnotificação. Subnotificação. Quase 20% de subnotificação nesse mesmo ano. É muito alto. Esses números podem subir muito. Acredito mesmo. que já subiram, porque são dados de 2022, né? Já. Então, por esses dias serão divulgados pelo Observatório Internacional, junto ao Ministério do Trabalho, serão divulgados dados atualizados desses 2020. Agora a gente pega esses dados que é no Ministério da Saúde, que eu falei para você, entendo. Em Alagoas, de 4 anos, 25 mil acidentes registrados, quer dizer, notificados, fora aqueles que a gente não sabe. Então, a gente apela para os empresários, apela para os trabalhadores, informe-se, vamos nos informar dos nossos direitos e deveres em relação à saúde e à segurança do trabalho. Porque é um ganha-ganha, Thaís, é um ganha-ganha. Ganha a sociedade, ganha o trabalhador, ganha o empresário, ganha todos nós, ganha a família, porque vê o seu ente querido voltando para casa sadio, feliz. É verdade. Então é um ganha-ganha. Se é um ganha-ganha, é inteligente que a gente trabalhe por essa campanha. As mídias sociais, todas as empresas, trabalhadores e empresários trabalhem por essa causa, porque ela é muito importante. E que as empresas e colaboradores se engajem, né? Não apenas no Brasil Verde, mas que pratiquem a política de prevenção de acidentes de trabalho. Se trabalha numa empresa que não está atendendo ao que
o preconizado para o mínimo de prevenção de um acidente de trabalho, chega, conversa, tenta entrar, porque a gente sabe que existe isso, né? Existem falhas em companhias, em empresas, até nas maiores empresas podem existir falhas, então é importante que todos se juntem, se unam para realmente chegar num consenso para que as práticas sejam realmente adotadas e se haja realmente prevenção, já que praticamente todas as doenças do trabalho, principalmente, podem ser preveníveis. Sim, sim. E agora, em maio de 2025, agora dia 25, ele vai entrar em vigor uma lei que todos os profissionais da área da segurança do trabalho, eles precisam trabalhar os riscos psicossociais. Hoje a gente tinha aquela mentalidade, aquele pensamento que o acidente de trabalho é só aquele acidente que machuca ou tira o sangue. Não, mas o acidente de trabalho ele pode ser uma doença ocupacional. Quantas e quantas pessoas são afastadas diariamente com essas doenças ocupacionais? Riscos psicossociais. Então a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que ter uma expertise maior com relação a isso e uma abertura de leque maior para todos os profissionais e as empresas também possam trabalhar e evitar esses problemas futuros. E fiscalizar. Eu concordo com a fiscalização, sou totalmente a favor. O Tribunal Regional do Trabalho realize fiscalizações constantes também, para poder também chamar a responsabilidade de todos os atores, porque muitas vezes acontece o seguinte, coloca-se a responsabilidade para as empresas, Sim. As empresas oferecem os equipamentos necessários, Concordo. promovem ações, mas os trabalhadores, eles muitas vezes não usam também os equipamentos, eles não colocam em prática aquilo que a empresa faz. Então eu diria que todos os atores envolvidos nesse processo, eles têm as suas responsabilidades, seja o empregador ou seja o empregado. Concordo plenamente. Há causas múltiplas na Justiça do Trabalho que chegam lá, tanto de acidentes, como de empresas que dão a justa causa no trabalhador, porque eles se recusam a cumprir as medidas de segurança. Então, se a empresa comprova que ele realmente foi alertado várias vezes, não usou reiteradamente, a Justiça tem reconhecido que é justa causa. Como certo. Do outro lado também é muito caro, é uma causa cara assim, para o empresário. Porque se acontece um acidente de trabalho ou doença ocupacional, acontece, ele vai pagar não só uma indenização por dano moral, por exemplo, que tem um valor elevado, uma indenização por danos materiais, por exemplo, os salários que ele perdeu até uma expectativa de vida de 70, 72 anos para o homem, 76 para a mulher. Quer dizer, é caro. E, além do mais, o que o INSS gastou com o trabalhador, o INSS vai promover, a Advocacia Geral da União vai promover uma ação para recuperar reembolsar aqueles ativos que ele deu ao trabalhador. Então, é uma demanda que, para o empresário, ele tem que ter consciência que é caro. É oneroso. Muito oneroso para ele. Então, é por isso, e mais, pelo bem da saúde, porque uma sociedade civilizada, Thaís e Vanderlei, trabalha pela saúde. É verdade. Então, a postura também do trabalhador consciente, tem muitos casos de Lerdorte, é um dos casos que mais se destacam lá. Postura no ambiente de trabalho, sentar, postura das mãos, tudo, trabalhando consciente de que pode ocasionar uma doença equiparada a acidente. E, por outro lado, o empregador fornecendo informações, educação, trabalhando para os gestores, principalmente. Um ambiente sadio, sem aquela pressão, mas tem que cobrar realmente produtividade? Tem, mas com aquele modo digno, tendo respeito e consideração pelas pessoas. Olha. Essa é a principal mensagem, né? É o movimento que a gente faz esse mês de abril. Podem contar com a gente, o Boletim Gazeta, a Gazeta News, de maneira geral, está aberta para o Abril Verde, para todas as demais campanhas que alertam para a saúde das pessoas. Acho que isso é fundamental. E gostaria de agradecer ao Vicente, presidente do Sindicato dos Técnicos em Segurança do Trabalho, doutor Alain Esteves, juiz do trabalho aqui em Alagoas. Obrigada pela presença. Nós que agradecemos aqui esse espaço aqui para a gente poder difundir e abrilhantar cada vez mais o nosso evento e abrir a mente dos colaboradores, que eu sempre falo o seguinte, tanto nós somos igual crianças. Nos nossos filhos, todos os dias nós falamos, vai estudar,
vai escovar os dentes, vai tomar banho, vai dormir. Se nós não falarmos todos os dias, eles não fazem, eles esquecem, eles passam despercebido. Então, segurança do trabalho, nós temos que falar todos os dias, porque senão entra no ouvido e sai do outro. Então, é isso. É o recadinho diário. Agradeço também, muito obrigado pela recepção. Vamos lembrar do tema da ONU, ó. Lembrar dos falecidos, que é terrível, e também lutar pelos vivos. Sim. Nós estamos vivos, vamos muito lutar pelos acidentados e os vivos que estão aqui. Essa é a mensagem. Muito obrigado pela Obrigada. presença. Obrigado também. Até uma próxima. Eu tenho certeza que esse assunto não se esgota assim, estamos só no começo do mês. Vamos lá para a rua, vamos ver como é que está o movimento lá fora, como é que está o clima lá fora, se chove. Nesse momento chove na capital alagoana, realmente uma quarta-feira chuvosa, começando desde a madrugada, essa chuva que não para. Ela dá uma estiada, Viderlan, daqui a pouco a chuva volta com força, a gente já percebe que chove com mais força do que no início do jornal, quando nós chamamos o Rogério ao vivo, direto do Mirante São Gonçalo, mostrando que estava chuviscando. Aí me parece que já está uma chuvinha mais forte nesse momento. Vamos ter cuidado, reforçando o alerta da Defesa Civil para a evacuação das áreas de risco, porque há risco de deslizamento de terra pelo acumulado de chuva. Atenção redobrada e paciência dos condutores também, porque trânsito complicado em vários pontos de nossa capital desde as primeiras horas de hoje, o que exige naturalmente, né, uma atenção redobrada, principalmente com o terreno, né? O terreno molhado acaba também potencializando os acidentes. Até, graças a Deus, hoje nós não estamos assim registrando tantos acidentes, mas é preciso entender que a atenção redobrada evita situações que podem ser, por exemplo, para muitos, uma tragédia. Vamos para os nossos bastidores da política. Tiago Gomes Apostos, essa novela de Rio Largo que não termina. E nem tem previsão de terminar, pelo jeito, né? Agora com a intervenção da Polícia Civil nessas investigações. Tem não, Thaís, bom dia para você. Bom dia, Tiago. Bom dia, Viderlan. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente. Realmente, né, ontem a Thaís fez uma comparação com uma série que com várias temporadas em relação lá a Rio Largo, e realmente é. Mas eu queria abrir essa participação nossa aqui para falar sobre o prazo que a Justiça deu para que o presidente da Câmara, o vereador Rogério Silva, que é do Progressistas, ele apresente informações, esclarecimentos à Justiça dentro do processo, né, dentro do mandato de segurança que foi impetrado pelo próprio prefeito do município de Rio Largo, para que esclareça, assim, dúvidas em relação ao ato que foi cometido no último dia 31, que reconheceu, no caso, a renúncia do então prefeito e do seu vice-prefeito. Então, o juiz ontem, ele concedeu a liminar no mandado de segurança, tá, para que eles pudessem reaver o mandato, eles pudessem retornar à prefeitura, já que eles estavam afastados. Mas aí na tela vocês estão vendo a decisão do juiz, é o juiz Guilherme Bom, da primeira vara civil de Rio Largo, ele dando um prazo de 10 dias para que o presidente da Câmara, o vereador Rogério Silva, ele apresente esclarecimentos. Depois que ele apresentar esses esclarecimentos de 10 dias, ele vai ter que apresentar essas informações. Elas vão retornar para a defesa do prefeito e também do vice-prefeito, e depois o Ministério Público vai se pronunciar e depois o mérito vai ser julgado, então, pelo juiz, tá? Por enquanto, é um mandado de segurança, porque o prefeito queria rever o mandato, queria voltar para o mandato, já que ele havia sido afastado por esse ato que foi cometido pela Câmara de Vereadores. Lendo duas cartas, segundo o prefeito, essas duas cartas eram cartas escritas de maneira fraudulentas, né? Por isso que ainda vai ter essa investigação em torno dessa situação. Então, nós inicialmente queremos falar, primeiro que ele voltou para o mandato e agora esse prazo que o vereador da cidade tem para que possa prestar esclarecimentos, então, para a Justiça. O prefeito se manifestou, né, mais uma vez. Ontem o nosso companheiro Viderlan esteve lá, pessoalmente, lá em Rio Largo, e ele conversou com o prefeito da cidade, o prefeito Carlos Gonçalves, né, que agora é o prefeito Carlos, e ele falou exatamente sobre a legalidade dessas assinaturas. Foi questionado sobre isso, se ele poderia falar especificamente se aquela assinatura realmente era dele. Ele disse que só no âmbito do judicial que isso vai ser esclarecido. Vamos acompanhar. Ratifico essa questão das assinaturas, a gente vai partir para o judiciário. A gente deixou com nossos advogados, com jurídicos, e a gente não vai comentar sobre isso porque a gente tem pautas mais importantes na cidade de Rio Largo. A gente não tem como um golpe ser maior do que a instituição, ser maior do que a cidade. E a gente está aqui novamente
falando que aproveitando a oportunidade para atrair empresários para Rio Lago, para a gente atrair desenvolvimento para a cidade de Rio Lago. É isso que o povo quer, é isso que o povo precisa, e a gente está aqui para isso. O prefeito Carlos também falou que dormiu na sede da prefeitura justamente para evitar uma tentativa de golpe. Vamos ver. Não, a gente realmente dormiu aqui na prefeitura porque a gente tem um compromisso com o povo de Rio Lago e eu sou o prefeito da cidade. Para evitar novos transtornos, a gente dormiu aqui na prefeitura e, se precisar, dormiria todos os dias, porque eu tenho um compromisso com o povo de Rio Lago, o povo me elegeu e só o povo que pode me tirar. Pronto, a comissão de delegados foi formada, o delegado-geral da Polícia Civil, ele formou uma comissão formada por 2 delegados, o delegado José Carlos André e também o delegado Igor Diego, ambos da DRACO, que é questão da repressão à corrupção. Os dois vão investigar especificamente o conteúdo dessas cartas, para saber se existe falsificação realmente nas assinaturas. Eles falaram, gravaram um vídeo e mandaram para a imprensa explicando como é que vai ser então essa investigação. Vamos ver. O delegado-geral da Polícia Civil, Dr. Gustavo Xavier, determinou a constituição de uma comissão formada por mim e pelo delegado José Carlos para apurar os fatos que vêm ocorrendo na cidade de Rio Lago. O objetivo da nossa investigação é verificar a falsidade das cartas renúncias que foram apresentadas e lidas pelo presidente da Câmara de Vereadores daquele município. Verdade, doutor Igor. Nós já realizamos diversas diligências na data de ontem. Hoje nós temos outras diligências a realizar e esperamos que nos próximos dias nós tragamos mais respostas a esse caso. Nós estamos trabalhando junto com o Ministério Público Estadual, estamos dando total apoio, a gente está em contato e a gente espera que a solução venha nos próximos dias. Pronto, já o presidente da Câmara, o vereador Rogério Silva, ele utilizou as redes sociais para se pronunciar. Logo depois dessa celeuma toda, de todos os pronunciamentos, ele utilizou as redes sociais, colocou uma nota de esclarecimento, falando que agiu dentro da legalidade, dentro da lei. Tá? Nós vamos colocar na tela aí esse trecho em que ele colocou, falando sobre essa situação toda envolvendo o nome dele, disse que agiu dentro da lei orgânica, disse que recebeu o documento, colocou para leitura em plenário, assumiu dentro da legalidade a prefeitura e que vai responsabilizar criminalmente e civilmente aqueles que estão, de repente, deturpando toda essa situação e também atentando contra ele, contra o mandato dele e também contra o legislativo. Além disso, ele desafiou o prefeito Carlos e também o seu vice, Peterson Henrique, lá do PP, para que eles pudessem apresentar amostras das suas assinaturas, para que elas possam passar por uma perícia, chamada perícia grafográfica. Grafotécnica. Ou melhor, grafotécnica, exatamente. Muito obrigado. É uma perícia que vai ser analisada para comparar, então, as assinaturas aí. Então, na tela, vocês estão vendo a possível carta que foi lida em plenário, tá? Mostrando as assinaturas aí, tanto que seria do prefeito Carlos Gonçalves, estamos também com do vice-prefeito Peterson Henrique. Então, ele está desafiando, inclusive, se o prefeito não apresentar, ele disse que vai solicitar por conta própria essa perícia para confirmar exatamente de que as assinaturas são verdadeiras e que tudo aconteceu dentro da legalidade. Imagina, né? Só, olha aí a carta agora, né? A tão falada carta de renúncia. Gente, o presidente está no seu direito de defesa ali, né? Ele agora vai ter que realmente conduzir. Assim a gente encerra o Boletim Gazeta desta quarta-feira, agradecendo a sua audiência. Viderlan Araújo, obrigada. Não se distancie não, vem mais para perto. Eu vou cumprimentar, eu acho. Tiago Gomes. Beijos. Você fica aí com o melhor da programação aqui na Gazeta News e as imagens desse dia chuvoso e nem assim o nosso mar perde a cor maravilhosa de sempre. Voltamos amanhã. Até logo. Tchau, tchau. Já foi logo saído, né? Não é pra tapar? Pra mim, eu sou prático.